Salve guerreiros, boa noite. Bom pessoal, eu disponibilizei ali um link na bio do perfil aqui dos Guelfos no Instagram, que é nosso perfil no YouTube. A gente não conseguiu fazer a live por lá, ele precisava de 24 horas antes de a gente começar a transmitir. Mas vocês já podem se inscrever lá, ativem o sininho também, que a ideia é a gente começar a preparar e alimentar lá com conteúdos, né? O Sabugo está com algumas ideias aí bastante legais, que é fazer um documentário, a Carol Lopes também está envolvida nisso, e eu acho que a gente vai aproveitar essa época de quarentena aí, que as nossas atividades estão um pouco menos intensas, né? Atividades nos Guelfos, né? Porque eu sei que está todo mundo bastante ativo nas suas realidades particulares, para realmente produzir algum conteúdo histórico e para melhorar nosso conhecimento sobre a sociedade dos Guelfos, né? Então acho que vai ser algo bastante legal. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos aí, alguns guerreiros entrando, e já vou iniciar então nosso encontro de hoje. Bom, então, para entender como vai ser a dinâmica do encontro de hoje, tá, gente? Vai ser um encontro formativo, mas eu gostaria de dar um tom um pouco mais reflexivo para ele. Então, levem essas coisas que vão ser faladas aqui, que vão ser ditas, levem em consideração na oração de vocês, durante a semana. Então, aqueles que estiverem aí com algum caderninho, aquele caderninho que nós disponibilizamos para as anotações pessoais durante as meditações, se vocês estiverem com esse caderninho aí em mãos, peguem ele, né? Ou peguem outro caderno, ou peguem um bloco de notas do celular e realmente tirem algumas consequências do encontro de hoje para levar para a oração pessoal. Porque sem essas coisas, a gente esquece. E esquecendo e deixando as coisas um pouco de lado, assim, a nossa vida interior não progride de verdade, né? Então é preciso, realmente, existe uma importância muito grande em anotar as coisas que nós pensamos, as luzes que Deus nos dá, as formações que nós recebemos, né? Não precisa anotar tudo, mas alguns pontos que tocam, que são relevantes, que são importantes. Então, se vocês quiserem, vão lá, busquem, que eu vou esperar um segundinho aí para a gente começar com uma oração. Nosso encontro de hoje, ele vai tratar sobre o autoconhecimento e a luta contra a carne, né? Contra o homem velho. Não só contra a carne, mas contra aquilo que há de mal em nós, né? Essa é a nossa grande missão aqui nessa vida. Esse tema ele foi sugerido pelo guerreiro Bruno Nunes, não com esse nome, né? Ele sugeriu um encontro sobre exame de consciência, sobre autoconhecimento e essas coisas aplicadas ao processo de santificação. E é mais ou menos isso que vai rolar aqui hoje. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Micael Arcanjo, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Leão Magno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o início de tudo, eu queria falar um pouco sobre maturidade, né? Nós vivemos num tempo que nós identificamos as pessoas, em geral, como imaturas. Mas nós já nos perguntamos o que é a maturidade e como eu faço para me tornar uma pessoa madura. Inevitavelmente, nós vamos acabar por olhar para a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo.
né? Porque ele era maduro. Ele era um homem maduro. E, e é engraçado porque eu penso muito no menino Jesus, né? Como que era o menino Jesus? Como que era o Jesus adolescente? Como que era ali quando ele tinha seus 12 anos e foi perdido no templo, e depois encontrado por Nossa Senhora e por São José, né? Como que ele era? Ele era maduro? Será que ele já falava como nós vemos nos evangelhos, né? Com toda aquela propriedade do homem-deus? Ou será que ele era maduro, maduro para um adolescente, maduro para uma criança, maduro para uma pessoa de 10 anos de idade? E me parece, e as escrituras nos dão essa pista, né, quando falam que Jesus continuou crescendo em tamanho e graça diante de Deus e diante dos homens, me parece que Jesus, ele era uma criança como é uma criança. E sabia que era Deus como uma criança de determinada idade consegue compreender que é Deus. E assim era quando tinha 12 anos, depois quando adolescente, depois quando um jovem adulto. Jesus era sempre muito maduro, mas com relação à sua idade de desenvolvimento. Ele era extremamente maduro, ele era pleno para um guri de 12 anos. Essa era a sua humanidade perfeitíssima. Então, nunca existiu um menino de 12 anos mais maduro que nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda era um menino de 12 anos. Porque ele precisava também santificar essa idade, santificar a infância, santificar a adolescência, santificar a idade adulta. E cada um de nós temos uma plenitude. E maturidade significa, sobretudo, isso: estar pleno, estar pronto, né? O fruto maduro. A gente não consome uma fruta verde, e nem ela depois que passou do seu período, ela está quase podre. Nós comemos o fruto quando ele está maduro, está pleno. E mais ou menos nesse sentido é a maturidade do ser humano. O ser humano é maduro quando é pleno para aquela determinada faixa da sua vida. Não se espera de um adolescente a maturidade de um homem feito, né, de um pai de família. Não se espera de uma criança a maturidade de um adolescente. Então, a cada uma das idades é própria certa maturidade. Mas em todo o tempo da nossa vida nós podemos mirar para Jesus, que era perfeito homem, que veio revelar o homem ao homem, e perguntar: olha, nessa circunstância, o que Jesus faria? Né? Isso é até meio clichê, mas é algo de extrema importância, porque a resposta que teremos a partir disso vai nos determinar se estamos agindo de forma madura ou imatura. Por exemplo, se nós nos defrontamos em uma situação de, sei lá, uma coisa comum, assim, um debate na internet, nas redes sociais. Bem, nós somos livres para expressar nossa opinião nas redes sociais e tudo mais. Mas quando nós percebemos que a coisa descamba para uma briga, uma rusga ali, será que isso é uma atitude madura? Será que Jesus, no meu lugar, ele ficaria levando a sua adiante, independente de ser frutuoso, independente de se buscar a verdade, se buscar o bem das almas? Bom, me parece que a resposta é muito clara para todos nós, né? Jesus não adotaria isso. E a gente consegue perceber isso na vida de Jesus. Por exemplo, diante de Pilatos. Por que Jesus dialoga com Pilatos? E algumas respostas ele dá a Pilatos, e outras já não. Nós podemos perceber quando Pilatos volta e pergunta a Jesus: mas afinal de contas, de onde tu és? De onde és tu? Jesus não responde. Porque Jesus já tinha respondido a Pilatos que o reino dele não era deste mundo. O que adiantaria levar aquela discussão adiante? Né? Pilatos, por acaso, o absolveria simplesmente porque
por medo de ele ser filho de Deus, e Pilatos, com a mentalidade pagã, ia achar que, sei lá, Jesus não era o filho de Deus, filho do Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus único, mas talvez o filho de um Deus, como Hércules, né, na mitologia pagã. Então Jesus, vendo que aquilo ali não ia levar a lugar nenhum e não ia esclarecer Pilatos acerca de nada, não ia ser um testemunho da verdade, se cala. E diante de Herodes, Jesus não fala absolutamente nada, porque Herodes não estava minimamente interessado na verdade. Herodes tinha uma curiosidade má. Bem, então diante disso nós podemos analisar a nossa própria vida. E a maturidade, ela quer dizer um homem ou uma mulher que tenha pleno conhecimento de si, que tenha um profundo conhecimento de si. Isso a gente poderia chamar de maturidade intelectual. E a maioria de nós, se não todos nós, não temos um profundo conhecimento de nós mesmos. E isso é essencial para a gente viver bem, humanamente falando, nessa vida, e para a gente avançar num caminho de santidade. Sem conhecimento próprio, nós não avançaremos no caminho de santidade. Não adianta. Eu sou categórico. Isso é uma verdade absoluta. Não avançaremos. Porque nós somos especialistas em armar para nós mesmos ciladas, traições, embustes. Nós nos sabotamos. Todos nós fazemos isso. E por que fazemos isso e como nós não enxergamos que fazemos isso? Porque nós temos uma questão que chama pecado original e outra questão que chama pecado atual. E se nós não sabemos as origens desses pecados, os mecanismos que funcionam internamente na nossa alma e na nossa mente, nós não podemos dar um combate sério para esses defeitos, né, para esses problemas que nós temos. E como que nós buscamos o conhecimento próprio? Como que nós podemos ser homens e mulheres que se conhecem profundamente? Bom, existem muitas formas, mas a que eu gostaria de fincar o pé hoje é principalmente no exame de consciência e na oração pessoal. Nós não chegamos ao conhecimento próprio sem essas duas ferramentas. É impossível. Por quê? Mas e se eu for num profissional, num psicólogo, num psiquiatra, se eu refletir filosoficamente, será que eu não vou chegar a um conhecimento? Pode chegar num conhecimento muito profundo de ti, mas tu nunca vai chegar a profundezas que os santos chegam, porque os santos olham a partir dos olhos de Deus. E é isso que nós buscamos fazer na oração e no exame de consciência. É lançar um olhar para nós mesmos a partir dos olhos de Deus. E como Deus é a verdade, nós nos enxergamos sem truques, sem embustes, sem trapaças. E isso é muito doloroso, isso amedronta, mas isso é extremamente necessário. Né? É extremamente necessário para que nós nos tornemos, de fato, pessoas maduras, homens e mulheres de critério, e que tenhamos, de fato, caráter, e que esse caráter seja moldado pelas virtudes, né? Que as virtudes sejam o tom do nosso caráter, porque se as virtudes não são o tom do nosso caráter, o que temos não é caráter, é falta de caráter, né? E São José Maria Escrivá já nos dizia isso. Né? Não diga que são coisas do teu caráter, são coisas da tua falta de caráter. Né? Seja homem. Mude. Então lançar esse olhar a partir da visão de Deus é algo muito importante. Né? Existe um poeta francês que ele vai dizer que o homem é um aprendiz e a dor é o seu mestre, e que ninguém se conhece até que tenha sofrido. Essa citação está num livro do Garrigou Lagrange. E para quem quiser se aprofundar no assunto, eu já vou deixar a bibliografia, já vou citar os livros que eu usei para preparar essa formação. Tá? Eu usei O Homem e a Eternidade, do Garrigou Lagrange, o tomo 1 das Idades da Vida Interior, também do Garrigou Lagrange,
La Perfección Cristiana, do Royo Marim, e os livros de São José Maria Escrivá. Então, gente, o homem não se conhece até que tenha sofrido. Isso é engraçado, porque Garrigou Lagrange ele vai nos dizer que nós precisamos pedir luzes a Deus para buscar esse conhecimento próprio. E ele, enfim, ensina uma oração que ele diz: Senhor, que eu tenha luzes para ver os meus pecados, para ver os meus defeitos, para ver os meus vícios, e tenha força para lutar. E se eu não ver, Senhor, tira tu esses defeitos de mim, ainda que me cause muito sofrimento. E daí a gente pode pensar, né? Muitas vezes a gente não sabe na nossa vida o porquê dos sofrimentos, porquê das cruzes que a gente passa, porquê de muitas coisas, né? E aqui cabe uma reflexão. Será que esse sofrimento, será que essas cruzes não são Deus querendo nos purificar dos nossos defeitos dominantes, dos nossos vícios? E por quê? Porque, bom, a gente às vezes não enxerga esses defeitos e outras vezes a gente não está preocupado com eles. Mas Deus, como é muito misericordioso, coloca muitas cruzes no nosso caminho para que a gente, a partir dessas cruzes, nós, sofrendo, aprendamos a caminhar num caminho de virtude, né? Se nós ignoramos o Senhor, Deus, que age de forma misericordiosa com nós, a partir das chances que nos dá na vida de aprender por bem, né? Então, muitas cruzes que Deus nos permite certamente são para purificar essas coisas, essas desordens em nós. E aí cabe também outro questionamento, né? Será que nós estamos aproveitando essas cruzes? Porque que tristeza pensar que às vezes a gente passa por um bocado de sofrimento e bem, não tira consequências disso, não muda, fica bradando aos céus, botando a culpa nos outros, botando a culpa em Deus e não progride, e acha que o mundo tem uma dívida contigo, porque tu sofreu muito, ou porque, sei lá, tu passou por uma grande provação. Bom, a verdade é que não, o mundo não tem dívida nenhuma contigo e nem Deus. Na verdade, tu continua tendo uma dívida com Deus, porque, pensemos, né? Todas as pessoas sofrem, em maior ou menor medida. Todos sofrem, e todos vão sofrer. E as pessoas seguem cumprindo o seu dever e fazendo as suas coisas, né? Nós hoje estamos aqui com internet, com luz, com água. Por quê? Porque tem pessoas que trabalham para que a gente tenha essas coisas. E bem, a gente não sabe se as pessoas que estão trabalhando para que a gente tenha essa infraestrutura, se elas não estão com família doente, se elas não tiveram sido vítimas de um assalto, se não roubaram tudo delas, se não estão atravessando uma grande doença, se, sei lá, não faliram, se não perderam um ente querido. Nós não sabemos. O que sabemos é que elas estão cumprindo com o seu dever, estão seguindo, né? E isso mostra que nós temos que olhar também com esperança para o mundo, porque as pessoas, no geral, são boas. Nós temos luz e trevas dentro da gente. Nós temos o homem velho e o homem novo. E todo ser humano é assim, e nessa terra tudo vai ser nesse tom meio cinza. Nada vai ser branco e nada vai ser preto. Nada vai ser ordem e nada vai ser caos completo. Vai ser o meio do caminho entre todas essas coisas até que nós cheguemos no céu, aonde haverá somente a luz, né? Mas aqui nós não conseguimos interiormente viver completamente no bem. Isso é uma ilusão. Então nós temos que lutar para que o homem velho vença e que o homem mau, que o homem novo vença e que o homem velho ele seja derrotado pelo homem novo. Então nós precisamos alimentar o homem novo, nós precisamos treinar o homem novo, nós precisamos preparar o homem novo com armas eficazes para lutar contra o homem velho, né? E uma dessas armas é o conhecimento próprio.
é se conhecer profundamente, é duvidar de si mesmo e confiar inteiramente em Deus. Vou pegar o gancho que o Biel falou semana passada, né? Ele falou de São João e falou de que eles eram chamados, tanto São João quanto Santiago Maior, de Boanerges, né? Filhos do trovão, pelo seu ímpeto, né? O Senhor quer que rezemos e façamos descer fogo do céu sobre aquela cidade. E bem, a gente vai ver a progressão de São João em suas cartas. Ele só vai repetir muitas vezes, filhinhos. Olha que doçura, filhinhos. Amai-vos uns aos outros. Este é o grande mandamento. E no seu evangelho ele faz todo aquele testamento de Nosso Senhor, que era, esse é meu mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, se percebe que São João mudou. Ele não era mais aquele homem impetuoso. Ele manteve essas qualidades, certamente, no zelo apostólico, no amor às almas, mas ele purificou os seus defeitos. Né? Purificou os seus defeitos. E esse é o nosso caminho. Esse é o caminho natural de todo cristão. Então, gente, deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, a gente precisa perceber que o ser humano ele é constituído, né, na nossa miséria, por algo que eu gosto de pensar como a árvore dos vícios. Né? E nós precisamos chegar às raízes dessa árvore. Né? Como que nós, quando queremos matar uma árvore, nós não podamos ela, não cortamos os galhos. Quando nós podamos a árvore, ela cresce mais. Né? E se nós atorarmos o tronco até um determinado pedaço ali, ele vai voltar a brotar. E a árvore vai voltar a crescer. Pode demorar mais, mas vai voltar a crescer. Para matar uma árvore é necessário matar as raízes. Né? Matar as raízes. O Bilbo Bolseiro ele já fala, né, que raiz funda não sofre com frio. E os nossos vícios têm raízes muito profundas. Então é necessário que matemos essas raízes. Isso é imprescindível. Mas para matar as raízes, nós precisamos primeiro encontrar as raízes. Né? E toda nossos pecados, em geral, eles estão fundados no amor próprio. E esse amor próprio não é um amor próprio no sentido de amar o nosso corpo e o nosso ser como algo dado por Deus e enriquecido por Deus. Esse amor próprio é um amor desordenado. É quando amamos a nós mesmos mais do que amamos a Deus e mais do que amamos o próximo. E nós acabamos por nos tornar deuses, pequenos deuses, né? Pelo menos no nosso pensamento, ainda que inconsciente. Isso é manifestado pelas nossas ações. Né? E esse amor próprio desordenado, ele vai crescer num robusto tronco de egoísmo. Esse egoísmo vai fazer com que nós olhemos somente para nós. Que o nosso mundo ele se feche em nós mesmos. É o nosso tempo, são as nossas coisas, é o meu trabalho, é o meu apostolado, é o meu tempo. E inclusive nas coisas boas, nas coisas de Deus. Né? É o meu grupo, a minha paróquia. E, bom, parece que essas coisas são de Deus, são emprestadas. São Paulo vai nos dizer, o que tens tu que não te foi dado? E se tudo que tem de bons tu recebeu, por que te orgulhas? Mas o fato é que nós somos assim, nós nos orgulhamos. Né? Nós crescemos em egoísmo e achamos que todas as coisas são nossas. Né? Tanto os nossos bens materiais, quanto os nossos bens espirituais, quanto os nossos bens intelectuais, quanto as pessoas que nos cercam. Daí o ciúmes desordenado pelas pessoas, enfim, todo tipo de desordem. Né? Nasce primeiramente de um amor desordenado a mim mesmo, que cresce em egoísmo. E o galho principal dessa árvore vai ser aquilo que São João chama do orgulho da vida, né? A soberba da vida. E os outros dois galhos laterais vão ser a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. E esses três galhos, eles vão
vão gerar muitos pecados. Né? Vão ter ramos que vão ser os pecados capitais e outros pecados. E bem, os pecados capitais, eles não são por si os mais graves, mas eles são capitais porque eles levam a muitos outros pecados. Né? Mas afinal de contas, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa identificar essas coisas em nós. Né? Quando a gente percebe que a gente comete um determinado pecado muitas vezes, né? Nas nossas confissões, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de consciência para se confessar. Nós percebemos que os pecados se repetem. E, bom, todo mundo faz isso. Todo mundo deve perceber isso. Se não percebe isso, é porque está fazendo errado o exame de consciência. Ou já está num grau de santidade bastante elevado. O que eu acho que não é o caso da maioria de nós aqui. Então, quando os nossos pecados se repetem muito, isso é um grande sinal. É um sinal que existe algum problema. Mas não necessariamente aquele pecado que se repete muito, ele é em si o nosso defeito dominante. Ele pode ser simplesmente uma consequência dos pecados que a gente já vinha cometendo há muito tempo. Porque os pecados de uma vida inteira, eles deixam feridas muito profundas. Mesmo que nós nos confessemos, nós realmente nos arrependamos de ter cometido determinadas faltas, tu levar uma vida inteira de pecados deixa marcas no ser humano, deixa marcas na alma, e deixa uma tendência desordenada ao mal. E curar essas cicatrizes, fazer com que essas cicatrizes se fechem, é um processo muito lento, muito demorado e que depende muito da graça de Deus. Então nós temos que pedir ajuda a Deus, a graça de nosso Senhor o tempo inteiro. E então eu convido que nós pensemos alguns instantes assim, como foram as nossas últimas confissões, né? Nesse tempo infeliz que nós estamos vivendo de pandemia, muitas vezes nós não temos aí a oportunidade de se confessar, mas é bom que nós pensemos e façamos um bom exame de consciência para quando nós pudermos, né, voltar a nos confessar e limpar de vez a nossa alma. Né? Pense então, qual é aqueles pecados que eu mais cometo? E a partir desses pecados que se mais comete, buscar fazer um aprofundamento. Aprofundar nele. Não perguntar tanto o porquê eu cometo, qual pecado eu cometo, mas por que eu cometo esse pecado. Qual a origem disso? Porque muitas vezes, por exemplo, um pecado contra a castidade, ele não quer dizer simplesmente que a pessoa tenha um problema com a pureza. Né? Porque, bom, nós somos seres humanos. E alguém que não tem não digo problema, mas alguém que não se sente atraído pelas questões sexuais, bom, essa pessoa sim tem problema, porque o ser humano ele foi pensado por Deus para que as forças sexuais fossem uma grande potência interna. Né? Por isso um prazer tão grande associado à sexualidade do homem e da mulher. Então, será que a pureza é realmente o problema? Ou será que não tem uma outra coisa por trás da pureza? Né? Será que não tem uma falta de ordem? Porque eu não estou sabendo aproveitar bem meu tempo, fico muito tempo com ócio. Será que não tem aí uma dificuldade na purificação da memória ou da imaginação? Eu corrompi a minha imaginação e agora eu estou com um problema para vencer a pureza. Né? E daí a gente pode ir indo mais. Será que eu não estou buscando só recompensas? Né? Eu acho que, sei lá, eu fico triste e daí a partir dessa minha tristeza, que eu nem identifico às vezes, eu vou lá e busco um mecanismo de recompensa. E esse mecanismo de recompensa está vinculado à minha sexualidade. Né? E eu acabo por cometer atos impuros ou acabo ficando olhando sites ou coisas desse tipo. E daí a gente já percebe que a raiz do problema não era a pureza. A pureza era uma consequência, e a consequência talvez mais distante. E a raiz podia estar na ordem, pode estar muito além ainda, pode estar no orgulho, que pode estar no amor próprio, que é a raiz de todos os maus.
E como que a gente faz para vencer e matar esse amor próprio? Bom, é nos amando ordenadamente, em primeiro lugar. Né? Nos colocando no nosso devido lugar, de criaturas de Deus. Né? Amando aos outros nessa mesma medida que nós nos amamos. E amando a Deus mais do que a nós, mais do que aos outros. Né? Dando a Ele o devido culto. Né? Dando a Ele o devido espaço nas nossas vidas. E é legal assim pensar nessa questão do defeito dominante. Todos nós temos um defeito dominante. E é preciso que nós peçamos a Deus luzes para que a gente identifique esse defeito dominante. Nós temos sempre um defeito dominante, uma qualidade dominante. O problema é que o defeito dominante, se ele não é combatido, ele acaba por ofuscar a qualidade dominante. Nós vamos perdendo esse vício que nós temos. Né? E isso pode estar muito ligado ao nosso temperamento. Então, agora ficou muito na moda assim, falar dos temperamentos, dos 4 temperamentos e tudo mais, apesar disso ser uma coisa bastante antiga. Mas vamos pegar esse pano de fundo, tá? Dos 4 temperamentos. Eu posso ter como uma qualidade dominante, por ser melancólico, digamos assim, uma facilidade para a introspecção e para o estudo. Né? E por defeito dominante, eu posso ter uma moleza. Uma moleza de espírito. E que acaba me levando a não estudar. Que vai acabar fazendo com que essa minha introspecção possa virar uma apatia, que depois possa virar uma depressão. Então, essa minha moleza, que pode ser uma moleza física, que depois se transforma em uma moleza espiritual, essa moleza espiritual vai se transformar numa doença espiritual, que é uma preguiça espiritual chamada assídia, e essa assídia vai embotar minha capacidade de introspecção, que poderia evoluir para uma pessoa que com grandes dons para o estudo, com grandes dons para a contemplação dos mistérios de Deus, né, para orações contemplativas, e esse defeito vai ter me dominado. Outro exemplo, né, os coléricos. Tem uma grande energia, sou muito irascível, vou lá e tomo a frente, faço as coisas e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não sou manso. Eu sou profundamente duro com as pessoas, né, e muito irritadiço. Bom, essa ira má, ela inevitavelmente vai fazer com que esses meus ímpetos eles se transformem em tirania. Em vez de eu ser um grande líder que conduza, que arraste as pessoas pelo exemplo, pela caridade, eu vou ser um tirano, que vou querer dominar as pessoas. E bem, a gente vai ver que conhecer o próprio temperamento e conhecer a si mesmo é uma grande arma, mas é uma grande arma para evoluir, para descobrir como uma pessoa madura que, olha, eu tenho essas qualidades e tenho esses defeitos. Esses defeitos são próprios do meu temperamento e eu tenho que lutar contra eles. E não usar o temperamento como uma bengala, dizendo assim, não, pô, eu sou assim, é que eu sou colérico. Né? Eu dou patada nas pessoas, mas é porque eu sou colérico. Né? Ou eu não tenho ímpeto, eu desisto logo das coisas porque eu sou sanguíneo. São José Maria Escrivá vai nos dizer, né? Não diga que são coisas do teu caráter, são coisas da tua falta de caráter. Né? São coisas da nossa falta de caráter. Então, o temperamento ele não é senão um meio para que nós alcancemos autoconhecimento e, alcançando autoconhecimento, nós, com a ajuda da graça de Deus, cresçamos em virtude, aumentemos a nossa qualidade dominante, que nós cresçamos nela e que nós suplantemos os nossos vícios. Todos eles, mas em especial o defeito dominante que nos assola. Né? Isso é fundamental, porque sem isso não existe progresso. Né? Um defeito dominante não tratado, ele tranca o progresso na vida espiritual.
ele impede que uma pessoa se santifique. Então, assim, gente, se vocês querem, em primeiro lugar, entrar no castelo interior, e, em segundo lugar, permanecer dentro do castelo interior, que isso é um grande desafio nos nossos tempos, em terceiro lugar, evoluir nas moradas, nós precisamos de conhecimento próprio e lutar contra o defeito dominante. Né? E algumas coisas a gente pode se questionar para conhecer esse defeito dominante. Deixa eu pegar minha cola aqui. Aqui. Em primeiro lugar, é necessário que, como eu havia dito, né, pedir luzes a Deus. Né? Nós precisamos pedir que Deus nos ilumine, porque sem a graça de olhar a nossa alma com os olhos de Deus, com essa força do Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer esses defeitos dominantes. Então, em primeiro lugar, a graça de Deus. Né? Senhor, que eu veja esse defeito. Né? E aqui o Garrigou ele nos dá uma oração muito bonita. Né? Senhor, fazei-me conhecer os obstáculos que, de modo mais ou menos consciente, eu ofereço ao trabalho da graça em mim. Dai-me a força de afastá-los, e se eu sou negligente em afastá-los, dignai-vos de afastá-los vós mesmo de mim, ainda que eu deva sofrer muito com isso. E aí a gente entra naquela questão que havia falado, né? Que nós às vezes sofremos muito, mas é por conta da misericórdia de Deus que permite alguns sofrimentos para que a gente consiga extirpar alguns defeitos dominantes, né, da nossa alma. Então, a primeira grande questão assim que nós devemos perguntar: aonde está o meu coração? Aonde está o meu coração? As Sagradas Escrituras já nos dão essa dica, né? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E talvez essa seja a melhor forma de nós começarmos um exame de consciência, que vai ser o próximo tema que nós vamos tratar aqui. Né? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Habitualmente, aonde está o nosso coração? Aonde eu estive com o meu coração no dia de hoje? Eu estive com ele nas séries que eu maratonei, eu estive com ele nos problemas da minha faculdade, na prova que eu vou ter essa semana, eu estive com o meu coração numa doença que eu estou enfrentando, eu estive com o meu coração em alguma coisa que eu quero comprar, em algum problema financeiro, eu estive com o meu coração em alguma pessoa que eu goste, em alguma pessoa que eu ame, ou eu estive com o meu coração em Deus. Né? Aonde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Se o nosso coração ele permanece em outras coisas que não Deus, bem, daí é um sinal, né, de que nós estamos dispersos, que nós estamos muito longe de alcançarmos qualquer grau de santidade. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. E nós devemos nos esforçar para estar com Deus, com o nosso pensamento, nosso coração em Deus, enquanto estamos vivendo os problemas no trabalho, na faculdade, na família, de doença. Enquanto vivemos todas essas realidades, é preciso que o nosso coração continue em Deus. Continue em Deus. E é preciso pensar também assim, para conhecer esse defeito dominante, o que diz o meu diretor espiritual a respeito dele? Né? Bom, se eu não tenho um diretor espiritual, é importante buscar um. É importante buscar um. Existem alguns padres que estão atendendo online, inclusive. Né? Então, tem essa facilidade de nem sair de casa para ter direção espiritual. É preciso, porque geralmente nós somos maus juízes nossos. Né? Nós botamos muitos obstáculos ali para que nós consigamos ver os nossos defeitos.
Por isso que às vezes a gente vê que a nossa esposa, a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão nos apontam algum defeito, alguma coisa que a gente pega e diz assim, não, não, mas espera aí, eu não tenho esse defeito, eu não sou assim, né? E aquilo dói interiormente, porque às vezes nós manifestamos alguma coisas para os outros que nós mesmos não conseguimos ver, né? Então, essa é uma grande pergunta. O que o meu diretor espiritual diz sobre os meus defeitos dominantes? Porque ele é o melhor juiz do meu coração, é o meu diretor espiritual, né? Em segundo lugar, perceber aonde o diabo tem nos tentado, onde os demônios têm nos tentado. Porque é duro dizer, mas o demônio nos conhece melhor do que nós mesmos. Melhor que nós mesmos nos conhecemos, o demônio nos conhece. Porque ele não dorme, ele não descansa, ele fica o tempo inteiro do nosso lado, né? Não lê os nossos pensamentos, por óbvio, mas ele não esquece de nenhum dos nossos atos, de nenhuma das nossas atitudes, de nenhuma das nossas ações. Ele percebe todas as coisas e vendo essas coisas ele consegue calcular perfeitamente quais são os nossos piores problemas. E ali ele nos ataca. A gente pode pensar o defeito dominante como uma grande rachadura numa muralha, né? A gente pensa num castelo e esse castelo é guarnecido por diversos soldados. Esses soldados são as virtudes, né? Nós temos ali diversos soldados muito fortes, alguns que não são tão fortes, que são simplesmente alguns hábitos ainda um pouco fracos que nós temos, e existem outros soldados que estão ausentes, que deveriam estar ali, mas não estão, que são as virtudes que a gente ainda não adquiriu. E existem alguns pontos que não tem nada, não tem defesa, não tem soldado e ainda tem uma rachadura na muralha. E essa rachadura é o nosso defeito dominante. E ali, é por ali que o diabo vai entrar na nossa vida e vai nos atacar. E é por ali também que nós, pelas nossas paixões desordenadas, vamos acabar enfraquecendo essa nossa fortaleza interior, né? Essa fortaleza interior. Então é por isso que é fundamental que nós busquemos achar a raiz dos nossos defeitos e esse defeito dominante, e assim possamos combatê-los, né? E nesse combate do defeito dominante e da árvore dos vícios como um todo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de essencialmente 3 coisas: oração, exame de consciência e penitência. A gente pode pensar assim, né, que no início vai ser muito difícil de descobrir o defeito dominante, de fazer exame de consciência. E no início a gente vai chegar aos mesmos resultados, né? Vai chegar sempre aos mesmos lugares. Mas é importante que em algumas vezes, pelo menos, a gente pare diante do sacrário quando tiver oportunidade, ou simplesmente pare para fazer alguns bons minutos de oração e pedir a Deus luzes, né? Não ficar como um cachorro que corre atrás do rabo, mas talvez pegar algum livro, né? Algum livro espiritual que nos instigue a pensar acerca de nós mesmos, né? O Caminho, Sulco, Forja, essas 3 grandes obras de São José Maria Escrivá, que um dia ainda tenho certeza vai ser declarado doutor da Igreja, esses 3 grandes livros, eles são uma fonte riquíssima para a gente utilizar na oração e para buscar autoconhecimento, né? Por exemplo, todos eles têm um índice remissivo analítico, e a gente vai lá e vai procurar humildade, e vai ali elencar todos os pontos sobre humildade. E a partir disso nós vamos começar a puxar as verdades e pedir a Deus luzes. Senhor, me mostra aonde eu não estou sendo humilde. Me mostra aonde eu estou agindo com vanglória, né? O que é vanglória? Vanglória é uma glória vã. É tu pegar algo que é de Deus, é a glória de Deus, e tu atribuir ela para si mesmo, né? Isso é uma glória vazia. Aonde que eu estou agindo com vanglória? Aonde eu estou sendo vaidoso? Aonde eu estou sendo soberbo? Me mostre, Senhor. E a partir disso nós vamos... E por que, Senhor? Por que eu ajo assim? Como que eu vou mudar? E a partir da oração, então, nós vamos progredindo, né?
E o segundo ponto, né, que é o que... Tudo isso que foi falado até agora é uma introdução para esse segundo ponto, que é o exame de consciência, que consiste numa introspecção, né, olhar para si, olhar para dentro de si e buscar ali o que se fez de bom, o que se fez de mal e como extirpar essas coisas, né? Como aumentar as qualidades e diminuir os defeitos. Bem, o exame de consciência geral, que nós chamamos, existem dois tipos de exame de consciência, né? O exame geral, o exame particular. Isso é o que nos ensina Santo Inácio de Loyola, nesse outro livro aqui, Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, que inclusive ensina como fazer cada um deles, né? E São José Maria Escrivá também aprofunda essa teologia e dá muitas dicas muito práticas sobre o exame de consciência. Então o exame geral, ele deve ser a última coisa que nós vamos fazer no nosso dia. Mas não deitados, né? Não deite na cama para fazer o exame geral. Então, eu vá num espaço, se precisar, antes, na hora do banho, né? Faça o exame na hora do banho. Antes de entrar no chuveiro, gaste ali 3 minutos para refletir sobre o teu dia, né? Em primeiro lugar, te coloque na presença de Deus, peça as luzes para Deus, para te enxergar, para enxergar como foi teu dia. E a partir disso, né, peça para que Deus te mostre aonde foram as coisas ruins que tu fez naquele dia. O que foram as coisas que tu fez de pior, né? Talvez essa pergunta ajude muito, né? Senhor, o que eu fiz de pior no dia de hoje? O que eu fiz de melhor no dia de hoje? Uma outra pergunta que talvez devesse nortear todo o nosso exame de consciência é: será que o meu coração, em todas as minhas obras, em todas as minhas ações, em todos os meus pensamentos e palavras, esteve ordenado para Deus nesse dia? E se não esteve, no que não esteve? O que eu fiz que foi simplesmente por mim, por amor próprio, por vaidade, por inveja, por arrogância, né? Aonde eu não estive ali ordenado para Deus? E a partir dessas perguntas, mais importante do que fazer um checklist, eu não guardei a vista tantas vezes, eu comi demais no almoço e na janta. Mais do que fazer um checklist de pecados, é importante a gente pensar por quê. Ir na raiz dos pecados. Senhor, por que eu cometi um ato de vaidade hoje? Por que eu briguei com minha esposa hoje? Por quê? E a partir dessa pergunta, ir com coragem lá no fundo e vasculhar e procurar os motivos disso, né? Isso pode ser muito doloroso, isso pode causar uma desesperança na gente, principalmente quando a gente começar a perceber que os pecados vão se repetindo, né? Mas aí que entra essa necessidade fundamental de desconfiar de nós mesmos e confiar inteiramente a Deus. Deus não está preocupado com a nossa perfeição, Deus não está preocupado em que saiamos vitoriosos de combates, né? A vitória nós deixamos com Deus, né? As Escrituras já nos dizem, né? A vingança é minha. É Deus que nos fala, né? O Pai. A vingança é minha. A vitória é minha. Nossa preocupação é em lutar, né? Nós precisamos lutar. Nós não podemos desistir da luta. E quando nós começamos, então, a nos preocupar com a verdade, nós conseguimos ver a verdade, que é Deus. E daí nós nos sentimos aptos a caminhar de novo com Deus, caminhar ao lado de Deus. E caminhando ao lado de Deus, Deus vai aos poucos moldando o nosso ser. Mas é importante que nós façamos esse exame, e ele tem que ser diário, porque sem um hábito diário de luta, nós não vamos progredir. Fazendo um exame de consciência uma vez hoje, e uma vez daqui uma semana, um mês, é a mesma coisa que não fazer. Nós temos que ter esse hábito, essa virtude muito arraigada. O padre Rônio Marim fala que o exame de consciência é um meio eficaz de santificação, eficaz e necessário para se santificar, né? Então, nós precisamos dar graças a Deus por todas as coisas, todos os benefícios que nós recebemos no dia, pedir
a graça de Deus para ver a verdade acerca de nós mesmos e começar a repassar todas as coisas que nós fizemos durante o dia. Depois, pedir perdão a Deus pelos erros cometidos, pelas faltas cometidas com contrição verdadeira, né? E fazer um propósito para o dia seguinte, para que nós consigamos nos emendar. E no exame de consciência do dia seguinte, nós vamos revisar se aquele propósito feito, ele foi cumprido. E se não foi cumprido, nós vamos pedir novamente para que Deus nos ajude, né? Para que Deus nos ajude a seguir lutando e renovando esses propósitos de luta, né? São José Maria Escrivá vai falar que o exame geral é como uma armadura que nos protege. E o exame particular é uma espada de aço toledano. Em que consiste o exame particular? O exame particular, ele funciona da seguinte maneira: quando nós identificamos algum defeito e algum vício, ou mesmo o defeito dominante, nós vamos escolher, junto com o nosso diretor espiritual ou com alguma pessoa que possa nos ajudar, que nos conheça, que tenhamos confiança, vamos pensar em algumas coisas, algumas boas práticas, algumas ações para combater esse defeito dominante. Por exemplo, se o meu defeito que eu quero lutar por um período, que pode ser de no máximo 15 dias, é o orgulho, eu posso escolher como uma prática a realizar o fato de não me justificar pelos meus erros, né? Eu errei lá, não vou achar desculpas para isso, tá? Eu vou no máximo pedir perdão sinceramente para a pessoa se for necessário. Essa é uma boa prática. Ou uma outra prática, não entrar em discussões, não dar a tua opinião sem que ela seja solicitada ou que a caridade exija, né? Te omite, fica quieto, não fala. Ninguém se importa com o que tu está querendo dizer. Então, eu vou fazer isso. E ao meio-dia, de manhã quando eu acordo, eu vou lembrar do meu exame particular. Qual é o meu exame particular hoje? Bom, hoje eu não vou dar a minha opinião sem que a caridade exija e sem que alguém tenha pedido por ela. Ao meio-dia, na hora do Ângelus, por exemplo, eu vou repassar isso. Como foi a minha manhã? Será que eu cumpri o meu exame particular? Se não cumpri, eu pedirei perdão a Deus e vou seguir na luta pela parte da tarde. E assim, depois de jantar, eu posso repassar como foi a minha tarde, se eu lutei, se eu não lutei. Eu posso fazer isso, inclusive, durante o exame geral de consciência, né? E essas duas práticas associadas, né, vão nos fazer gradativamente progredir em virtude. Porque nós vamos começar a identificar os nossos vícios, vamos começar a identificar os nossos defeitos e vamos botar meios eficazes para lutar contra esses defeitos. O Padre Pedro, meu diretor espiritual, ele gosta muito de fazer uma sequência de exames particulares, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente decide ali, durante um período de 6 semanas, 4 semanas, nós vamos lutar contra a desordem, tá? E para lutar contra a desordem, nós vamos, na primeira semana, fazer um minuto heróico, né? E esse minuto heróico vai ser não só para acordar na hora de acordar, né? Quando o despertador tocar, pula da cama. Não, tu vai ter um minuto heróico para quando tu acordar, tu vai ter um minuto heróico que é o horário que tu deveria sair de casa, é o minuto heróico na hora que tu deveria chegar no teu trabalho, o minuto heróico na hora que tu deveria sair do teu trabalho, o minuto heróico na hora que tu deveria dormir, né? Então nós temos diversos minutos heróicos no nosso dia. Na segunda semana, por exemplo, vamos pensar assim: nós temos que botar todos os nossos objetos pessoais no lugar certo, né? Eu peguei ali um livro, usei o livro. Aonde que eu guardo esse livro? No lugar do livro, né? E assim com todas as coisas, né? É o celular, é uma caneta, é o meu material de trabalho, enfim, todas as coisas. E assim a gente vai pensando em uma boa prática por semana, por exemplo, né? E essas coisas nos ajudam gradativamente a nos tornar uma pessoa ordenada. E assim a gente vai, aos poucos, ao longo de muitos anos, reduzindo os nossos defeitos e caminhando com mais seriedade para a santidade. A gente pode pensar, mas que trabalho, né? Pois é, que trabalho. É o trabalho de uma vida. E esse é o único trabalho, na verdade, que importa, porque é o trabalho que vai nos levar para o céu.
Pense que se ao longo de 10 anos nós eliminarmos um vício por ano, um defeito por ano, em 10 anos nós vamos ser pessoas muito melhores, mas muito melhores. E ao longo de 60 anos, imagine se nós eliminarmos 60 vícios durante uma vida inteira. Que maravilha! Nós estaremos certamente muito avançados nesse caminho de santidade. Então, esse é um convite. Façam um exame de consciência, façam um exame geral, façam um exame particular e procurem de verdade um autoconhecimento, né? Porque a partir disso, com a graça de Deus, nós vamos conseguir nos manter dentro do castelo por muito mais tempo e com certeza vamos avançar as moradas interiores. Então é isso, pessoal. Levem essas coisas para a oração. Meditem demoradamente sobre todas elas. E escrevam propósitos. Sem propósitos escritos, é muito mais difícil também avançar, né? Tenham um caderno. As coisas que foram para a oração, escrevam. Escrevam as luzes, escrevam os propósitos. E assim nós vamos conseguir avançar com a graça de Deus. Não por nós, mas pela glória do seu nome. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Boa noite e boa semana, guerreiros.